E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um assunto bem interessante em relação aos nossos desejos, vontades, emoções, as nossas crenças que foram moldadas com o passar do tempo e nos permitiu viver a vida que vivemos até hoje. E quando nós identificamos essas crenças moldadas pelo nosso passado, nós podemos tornar pessoas melhores e mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes, aquilo que acreditávamos até hoje. Se for para uma construção positiva, nós podemos permanecer com determinadas crenças, mas é que muitas delas são crenças estúpidas, são regras baseadas em regras que não vêm a contribuir definitivamente para o nosso crescimento. Então, as pessoas não têm o costume de ter um discernimento mental das suas emoções. E com isso tem uma tendência maior para um sofrimento emocional. É o que nós vemos hoje no nosso país. Cerca de mais de 70% da população apresentou algum diagnóstico de distúrbio mental nos últimos anos. Então, isso mostra o grave problema que nós enfrentamos atualmente. Existe aqui no nosso continente, essa parte do mundo, na verdade, o que nós chamamos de culturas ocidentais, que são costumes impostos pelas pessoas que vivem em grupos. E esses grupos adotam determinadas crenças, determinadas maneiras de viver ali em equipe, em grupos, a partir da formação dessas famílias e seguem essas regras. Mas o fato é que, com o passar do tempo, muitas vezes não há a atualização dessas regras. Assim como hoje em dia a tecnologia ela sofre atualizações constantemente, porque existem pessoas que estão mudando o software de um computador, por exemplo, dessas tecnologias. E com isso elas vão avançando e melhorando cada vez mais, vão se tornando mais rápidas, se tornando disruptivas. E nós, muitas vezes, não somos disruptivos porque ficamos apegados a um software antigo. Nós não fazemos o download de atualizações mais complexas, mais desenvolvidas de nós mesmos. Como assim? Você está comparando nós com o computador? Exatamente. Assim como o computador ele tem as suas memórias, tem o seu sistema funcionando, que há atualizações, na verdade, durante o tempo, nós seres humanos temos crenças instaladas que condicionam as nossas atitudes, os nossos comportamentos, condicionam as nossas crenças no que acreditamos. Então, é um meio válido de comparação, porque assim nós podemos ter ideia de como funciona essas adaptações, de como nós podemos nos tornar melhores trocando as nossas crenças que nos mantêm no mesmo lugar. Crenças que fazem com que sigamos o que um grupo faz quando vamos crescendo, impostas pela doutrinação na infância. Então, a infância, ela é um meio muito poderoso de imprimir a formação de uma pessoa, crenças que são base de uma cultura. E a família está relacionada a isso. Professores, amigos próximos. E esses fatores acabam criando um desenho. Essa pessoa se torna um desenho parecido com aquelas pessoas. Então, é um grupo semelhante no aspecto mental. As crenças, elas formam as raízes da nossa mente, as raízes da nossa consciência
interferindo até na nossa fé, interferindo na espiritualidade, naquilo que você acredita. Existem muitas pessoas que estão fixadas a religiões e que nem sabem como começaram a desenvolver essas crenças nos costumes impostos por uma religião. Certa vez um menino, ele, a família dele na verdade era do hinduísmo e aí ele se questionou porque na Índia o pessoal não tinha o costume de comer vacas e comer carne desse animal, na verdade, né? Porque era considerado sagrado. E aí ele chegou em casa certo dia e perguntou à mãe dele, por quê? Peraí, deixa eu limpar aqui. Agora sim. E aí certo dia ele perguntou à mãe dele por que existe essa cultura. Por que esses costumes ainda existem se as pessoas comem carne de outros animais? Imagina um menino de 9 anos fazer esse tipo de questionamento. E aí a mãe, ela ficou meio na saia justa e não sabia muito bem como responder. E aí o que aconteceu? Ela deu espaço para que o menino descobrisse isso. E ele, em sua curiosidade, foi procurar descobrir. Até que ele chegou em casa certo dia e foi explicar para a mãe dele. Disse, mãe, é o seguinte, eu descobri que as vacas, antigamente, elas representavam uma força agrária muito importante para a lavoura, nas plantações, para a comercialização de determinados tipos de alimentos para as pessoas. E a produção de leite era um fator muito significativo também, para que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de alimento, a esse tipo de bebida. Por isso as vacas eram preservadas em maior grau do que outros animais também. E não tinha esse costume de comer a sua carne. Por isso, esse costume permaneceu-se durante o passar de anos e séculos. E aí ele resolveu que queria provar um alimento que fosse à base de carne. E aí certo dia ele pediu um hambúrguer para experimentar do McDonald's. E aí ele comeu esse hambúrguer e não achou tão bom quanto ele imaginava. Na verdade, ele superestimou o quanto fosse bom esse hambúrguer. Mas o que aconteceu aqui? Ele acabou questionando uma regra que existia baseado numa cultura e na preservação de um ideal pelas pessoas dessa sociedade. O que acontece? Quando nós não questionamos determinadas regras, nós acabamos sendo moldados pelo que as outras pessoas são, pelos nossos antepassados, pelos nossos amigos, pelas leis. E quando nós questionamos esse tipo de coisa, pessoas realmente com uma mente aberta, uma mente holística, que abre a sua visão para ver o completo, para ver como funciona as coisas, como foi essa formação dos costumes, como desenvolveu-se as crenças, as regras das pessoas em uma sociedade. Então, as pessoas têm uma maior capacidade de poder questionar. E realmente nós devemos questionar as regras que não são tão, hum, tão relevantes ou que determinam a nossa vivência na sociedade. Nós devemos questionar essas regras e preservar e seguir aquelas regras que são físicas, que são imutáveis. Que tipo de regras são imutáveis? Ah, o respeito ao próximo, a não infringir a independência do próximo. Todo mundo tem sua independência, todo mundo tem os seus gostos, todo mundo deseja fazer o que quiser. Então, essa é a verdadeira regra. As outras é um conjunto de moldes que nos determina como devemos nos comportar em uma sociedade. Certa vez um cara
Para você ter uma ideia, ele, num lugar lá perto de Nova York, ele resolveu ir para fora desse estado para abrir meio que um lugar para ele mesmo. E ele queria fugir das regras daquela cidade. E durante o tempo ele foi muito questionado em relação a isso. Houve muita cobrança porque ele fazia parte daquele ambiente e ele tinha que seguir as mesmas regras. Mas ele, de forma alguma, queria que fosse assim. E acabou que ele criou muitas regras próprias e tornou-se assim, ele esse lugar de forma a viver mais independente. E diferente de nós aqui, nós vivemos com base em leis. E essas leis são um acordo social para que possamos viver em conjunto com outras pessoas, preservando a integridade, preservando os bens, valores e podermos nos desenvolver e conviver junto a outras pessoas. Há muitos aspectos emocionais que a sociedade vem vivendo hoje em dia, como ansiedade e estresse, ele está sendo determinado com o avanço tecnológico também. As pessoas têm uma interação maior e a capacidade de poder interagir, acompanhar a vida de outras pessoas, gera um certo tipo de comparação. Por isso que tem um termo muito comentado hoje em dia, que é a ansiedade de comparação. As pessoas comparam e observam o que outras pessoas estão fazendo, aonde estão viajando, o que estão comendo, o que estão fazendo no final de semana. Então, essa comparação acaba gerando, se a pessoa não tem um discernimento dos seus sentimentos e emoções, ela vai sofrer com esse tipo de comparação. Porque a felicidade, ela tem que estar no presente. A felicidade tem que estar no presente. Os nossos planos, os nossos, os nossos sonhos, aquilo que nós desejamos realizar, ele tem sim que ter uma base de uma visão de futuro. Nós devemos ter uma visão de futuro, mas que possamos desfrutar durante a jornada. A felicidade ela tem que estar durante a jornada e não lá no futuro, quando nós chegarmos lá. E a base da ansiedade é a preocupação. Então a ansiedade ela tem raízes na preocupação. A pessoa se sente trabalhando, se esforçando antes de alguma coisa acontecer. Então são coisas imaginárias. Ela se ocupa antes. Então, muitos transtornos mentais são principalmente causados pela ansiedade nessas pessoas. E a comparação por meio da tecnologia tem despertado muito mais casos que até fogem do controle e muitos ainda são desconhecidos e muitos ainda virão a surgir. Por isso a importância desse entendimento emocional, para que você possa resguardar as suas emoções e não sofrer com isso, ter uma vida mais proveitosa, não formar bases para que no futuro surjam outras doenças. O que acontece? A, a ansiedade, principalmente vista hoje em dia, ela parte justamente disso. As pessoas não querem ter esse discernimento emocional e fazem coisas no automático. Elas não param um momento para verificar como estão a sua vida. Você tem que ter esse momento para fazer um mapeamento da sua vida. Você tem que ser o próprio gestor ou CEO da sua vida. Existe um CEO de uma empresa, que é o que coordena a empresa. Mas também existe o CEO da própria vida, que tem que ser você. Quando você se afasta e não para observar como está a sua vida, essas coisas automáticas, as reações
automáticas, né, que são as emoções, elas acabam ficando fora de controle. Por isso que as pessoas vão para no hospital com ansiedade, porque aquilo está fora de controle. As pessoas normalmente que têm esse tipo de comportamento, elas querem ter um controle, elas querem ter a percepção de controle do futuro, de toda a sua vida. Só que isso não existe. Não tem como você ter a percepção de controle. E para se livrar disso, você tem que querer abrir mão desse controle, na verdade. Você tem que abrir mão do controle para que você possa estar presente. Então, são dois pontos importantes a serem considerados. Um primeiro, você tem que ter essa visão do futuro, você tem que ter a visão de um grande projeto, você tem que estar vivendo em meio a um propósito, tem que ter um significado a sua vida para a vida de outras pessoas. Na verdade, não trata só de você. Um propósito envolve outras pessoas também. Envolve a sua família, a dos seus pais, de você querer ajudar querer ajudar e transformar a vida de seus pais. Você querer formar a sua família e dar o melhor para essa família e as outras pessoas também ao seu redor. Você querer contribuir de forma significativa para a vida dessas pessoas. Então, a visão de futuro, ela é poderosa porque você mantém-se ativo no dia a dia na construção desse futuro. Você tendo uma visão de futuro, você vai fazer coisas no dia a dia que te farão estar ocupado. E aí você não pode estar no passado e nem lá no futuro. Você está focado nos seus compromissos do agora. Um outro ponto, um segundo ponto que eu queria destacar é a questão da felicidade. Existem algumas formas de felicidade. Existe aquela que é mais momentânea, eufórica, como quando um atleta levanta uma taça, como quando você pratica um ato sexual, como quando você come aquele alimento prazeroso, você se diverte no parque de diversão. Mas existe outro tipo de felicidade, que é aquela mais demorada, que é a felicidade que é baseada num significado, que é baseada na realização dos pontos que ligam o seu presente a um futuro brilhante, a essa visão de futuro. Essa felicidade do presente, ela está relacionada aos tijolos que você coloca, os tijolos que você coloca nesse castelo que é o seu futuro, a visão do futuro. E aí você tem uma fé e uma percepção clara da realização desse futuro. E aí você vai construindo isso pouco a pouco até chegar lá. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. E a gente continua esse assunto em outro vídeo. Bom? Tchau. Valeu.